Sejam bem-vindos. Tivemos uma pequena queda, né, no Instagram, foi geral, em todos os stories, né? Eles caíram, mas já estamos aqui prontinhos para a nossa live. Todo mundo entrando. Olá, professores que estão entrando, alunos. Muito bom ver vocês aqui. Vou aguardar um pouquinho que tenho pessoas entrando ainda aqui na live, né, que deu uma caída, foi geral, né, em todo o Instagram, mas agora que retornou, nós vamos poder seguir com a nossa programação, fazer uma live bem legal para todos vocês. Vou aguardar só mais uns minutinhos até todo mundo entrar. Fiquem por aí, nós já vamos começar. Professora Heloísa já está com a gente, logo eu vou colocar ela aqui ao vivo. E eu quero saber se vocês estão me ouvindo e me vendo direitinho. Tem uma aba aí embaixo que é comentar. Vocês podem comentar, interagir com a gente, tá? Eu sou mediadora hoje aqui da live dos professores e eu vou estar de olho em todos os comentários. Vocês comentam, fazem perguntas, tá? Para os professores, e eu vou estar passando essas perguntas para eles para serem respondidas. Por isso, interajam bastante. Vocês que são da graduação, da pós-graduação, dentistas, ortodontistas, ex-alunos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito felizes com a participação de vocês aqui. Vamos lá? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Oi, todo mundo, tudo certinho? Professor William, foi meu orientador. Que bom que o senhor tá aí. Patrícia, bacana, temos bastante gente participando. Muito legal ver vocês aqui. Bacana. Vocês podem usar essa aba de comentar. Eu vou deixar os comentários abertos aqui no ao vivo para a gente ir acompanhando, tá bom? Vocês podem fazer perguntas, os professores estarão à disposição para responder e eu vou ficar por aqui fazendo esse intermédio entre vocês e os professores. Vamos torcer para o Instagram não derrubar nossa live de novo, né? Eu acredito que vai dar tudo certo agora, deu uma acalmada, mas vocês vão avisando se vocês tiverem algum problema. Professor Dr. Mário entrou. Parabéns, obrigada por participarem, gente. Vamos lá então. Nosso tema de hoje é diagnóstico e tratamento dos problemas transversais em idade precoce. Esse tema foi sugerido por vocês. Nós vamos dividir essa live em dois momentos. O primeiro momento vai ser com a professora Heloísa Valdrigue. Ela vai conversar com vocês sobre diagnóstico. No segundo momento, nós vamos chamar o professor Fernando Manhães, que vai conversar com vocês sobre tratamento. Tá bom? Vou colocar a professora Heloísa ao vivo aqui para vocês. Só um minutinho, vou convidar ela aqui. Professora Heloísa, que papo com vocês sobre esse tema que é tão importante e que vocês mesmos sugeriram. Aí, ela aí. Oi, professora. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tá bom? Estamos te ouvindo bem. Então, tá pessoal, bom. Tá ouvindo? Professora, seja bem-vinda. A sala de aula online é toda sua. Nós queremos um bate-papo, passar um tempo bem gostoso com você. Boa noite, pessoal. Desculpa aí, tivemos um atraso, mas vamos na nossa aula online, vamos na nossa conversa. Os problemas transversais, as atresias, são um problema que a gente observa frequentemente no nosso dia a dia de clínica, de consultório. E é um problema que muitas vezes o paciente, a família acaba não detectando numa idade precoce. Ele não tem um impacto na parte estética tão grande, mas é de extrema importância.
Quando nós falamos em atresias maxilares, nós voltamos para diversas características. Muitas vezes nós podemos ter uma atresia onde ela não mostra um cruzamento dentário, e sim há uma compensação. Ou seja, a maxila ela se encontra atrésica e os dentes inferiores compensados para lingual. Temos também as mordidas cruzadas unilaterais funcionais, que elas acontecem em 90% dos casos. Ela é muito frequente, quando comparado com a mordida cruzada unilateral verdadeira, onde nós observamos em 10% dos casos. Temos também as mordidas cruzadas posteriores, decorrente da atresia maxilar bilateral, onde a gente observa tanto o lado direito quanto esquerdo em atresia, e também numa quantidade menor na população, nós observamos a síndrome de Brody, que segundo a literatura, ela ocorre 0,01%, mas também pode ser frequente. É extremamente importante, quanto antes for diagnosticada a mordida cruzada, que ela possa ser tratada. Porque muitas vezes a mordida cruzada unilateral, na grande maioria dos casos, ela não vai permitir que a mastigação continue sendo bilateral. Geralmente, se nós temos um paciente com uma mordida cruzada unilateral do lado direito, esse lado vai ser o lado de menor dimensão, o lado que o paciente vai preferir ter uma mastigação. Então, o que vai acontecer? A parte muscular, o desenvolvimento da face, ela acaba tendo uma alteração também. E isso, numa idade adulta, acaba mostrando uma assimetria facial mais marcante. Então, é extremamente importante que, quanto antes for diagnosticado, que isso possa ser tratado. Muitas vezes nos perguntam qual seria a idade ideal, qual seria a melhor idade para poder tratar esse paciente. Nós já tivemos na clínica pacientes a partir de 3 anos de idade, 4 anos de idade, sendo tratados. Mas geralmente, ortodonticamente, nós geralmente falamos o seguinte, que é melhor avaliar quando o paciente é novo, numa idade muito precoce, qual é a resposta, qual é a aceitação dele para um tratamento. Para ver se ele vai iniciar aos 3 anos ou se algumas vezes a gente pode até aguardar um pouquinho e tratar esse paciente com 4 ou 5 anos de idade. Um capítulo também um pouquinho à parte, mas que é do nosso conhecimento, que em pacientes em idades bem precoces mesmo, com 2, 3 anos, muitas vezes nós podemos lançar mão das pistas diretas de planas. Mas, na verdade, hoje a gente vai estar falando do tratamento ortodôntico em si, dos aparelhos. Então, muitas vezes, a partir aí dos 5, 6 anos de idade, onde esses pacientes chegam para nós para que possa ser realizado o tratamento. Uma forma também de fazer o diagnóstico diferencial das atresias e das mordidas cruzadas posteriores é quando nós separamos em problemas para diagnosticar se é um problema dentário ou se é um problema esquelético. Quando nós temos um problema dentário, muitas vezes nós observamos, tanto clinicamente como pela análise de modelos, que a arcada, a maxila, ela tem um bom formato, ela é bem parabólica, entretanto, os dentes se encontram mais lingualizados. No caso de mordidas cruzadas esqueléticas, realmente nós observamos uma maxila mais atrésica, ela mais contraída, os dentes podem estar bem posicionados, mas muitas vezes acontece dos superiores estarem levemente vestibularizados, buscando uma compensação em função desse problema esquelético que o paciente apresenta. Dentro dos fatores etiológicos das atresias maxilares, nós observamos a presença de hábitos bucais, podem ter também problemas relacionados à parte postural e também a problemas de displasias, onde a gente percebe um problema esquelético mais marcante. Dentro dos problemas de hábitos, que é muito frequente nós observarmos, nós temos o problema
problema da respiração bucal, que muitas vezes nós devemos já, como ortodontista, quando nós recebemos o paciente e detectamos alterações voltadas para a parte da respiração, encaminhar esse paciente para uma avaliação também associando ao otorrinolaringologista. Porque muitas vezes a deficiência nos problemas respiratórios pode alterar a postura de língua, tirar essa língua do palato, deixar essa língua numa posição mais baixa, numa região mais geniana, ou seja, ela não trabalha auxiliando no transversal, favorecendo a melhora do crescimento. Ou seja, a língua baixa, ela não vai contribuir para que essa maxila tenha um desenvolvimento adequado. Outra coisa importante também de nós ressaltarmos é que quando o nosso paciente apresenta alguma alteração, seja num sentido transversal, antero-posterior ou vertical, sempre a atenção deve ser dada primeiro aos problemas transversais. Primeiro devemos resolver o problema da atresia, para depois sim tratar o problema vertical e também o problema antero-posterior. Outra coisa que nós percebemos também que pode contribuir ou acentuar um problema de atresia é quando nós temos pacientes que numa idade precoce não fazem uma mastigação adequada, ou seja, alimentação mais pastosa, não há aquele estímulo com carne, com a cenoura crua, com a maçã, com alimentos mais rígidos, porque isso favorece o desgaste fisiológico dos dentes descidos e que, de certa forma, contribui muito para o crescimento adequado dos maxilares. Então, é muito frequente quando nós observamos pacientes com mordidas cruzadas unilaterais, principalmente as funcionais, que ocorrem na grande maioria dos casos, em 90% que nós observamos, é comum nós observarmos os caninos descidos bem pontiagudos, ou seja, eles não apresentam aquele desgaste adequado. E isso pode contribuir para a manutenção ou para a persistência ou para acentuar aquela atresia maxilar. Legal, professora. Tem bastante gente entrando, nós temos gente do Brasil inteiro, até do Chile participando da live. Por enquanto, nós tivemos uma pergunta a respeito de estabilidade. Qual que é a estabilidade, né, dessa maloclusão, do tratamento, enfim? Essa foi uma pergunta que surgiu. Eu vou falar um pouco sobre a estabilidade da maloclusão e também sobre pós-tratamento, mas com certeza o professor Fernando, na segunda parte, quando ele falar sobre o tratamento, ele também vai focar. Bom, antes de falar da estabilidade do tratamento, é importante a gente ressaltar que a mordida cruzada, o problema de atresia, ela não se autocorrige como a mordida aberta numa idade precoce. Nós sabemos, só fazendo um parênteses, quando nós temos mordida aberta, paciente com 2, 3 anos de idade, quando removido o hábito, nós temos chance de observar uma melhora nessa mordida aberta, ela pode ter uma autocorreção. Já a mordida cruzada posterior, o problema de atresia maxilar, ela não se autocorrige. Então é extremamente importante que quanto antes feito o diagnóstico, que esse paciente seja tratado. E claro que a gente percebe também em relação à estabilidade, é que quanto antes o paciente for tratado, e nós sabemos que o crescimento ativo da maxila, ele se dá dos 6 aos 9 anos de idade, antes de iniciar o crescimento ativo da mandíbula, que vai se dar no período de crescimento puberal. Então, quanto antes esse paciente for tratado, quanto antes estabelecer uma mastigação bilateral, mais chance de ter estabilidade do que nós tratarmos o paciente numa idade adulta, onde os ossos já estão, eles não são, como a gente fala, tão plástico, né? Ele não tem uma resposta tão favorável como numa idade de 6, 7 anos, e a musculatura também vai influenciar
nessa questão da estabilidade pós-tratamento ortodôntico. Ótimo, professora. Pode seguir. Pode seguir. Tá, desculpa, só mais uma coisa. A hora que o professor Fernando falar sobre tratamento, ele vai falar também sobre o período de contenção, e nós temos, né, o que a gente observa é que é diferente também quando nós temos um problema dentoalveolar e um problema esquelético. No caso de Essa foi uma dúvida que surgiu. Sim, no caso de um problema dentoalveolar, muitas vezes nós tratamos numa idade precoce e ele tem uma resposta muito mais favorável, até por sedentário, não ser esquelético, do que o problema de uma mordida cruzada posterior esquelética num paciente adulto. Isso tende a não dar uma estabilidade ou não ser tão favorável como quando a gente tem a oportunidade de trabalhar o paciente numa idade mais precoce, seja mesmo na dentição decídua ou na dentição mista. Legal. Pode prosseguir, professora. Uma outra coisa também importante é nós sabermos e nós ressaltarmos que o problema da atresia é muito frequente na classe 2. É muito comum maloclusões de classe 2 quando nós temos a mandíbula retroposicionada. Geralmente, essas maloclusões elas estão associadas com a maxila mais atrésica. Ou seja, a distância intercaninos superiores reduzido mantém essa mandíbula mais retroposicionada. Então, muitas vezes é importante, frente a maloclusão de classe 2, nós tratarmos melhorando primeiro a atresia, como a gente falou, primeiro resolve o problema transversal e depois a gente vai tratar o problema antero-posterior. E uma outra também questão em relação às maloclusões é quando nós temos o problema da classe 3. Muitas vezes na classe 3, né, muitas vezes na grande maioria na classe 3, nós também verificamos a questão de atresia e a necessidade de trabalhar na expansão maxilar antes de tratar a protração maxilar. É extremamente importante que a gente tenha essa atenção e esse cuidado. E sempre que possível, diagnosticar esse paciente o mais precoce possível, que a gente melhora tanto a função quanto a autoestima desse paciente numa idade precoce e principalmente a questão da estabilidade pós. Lembrando sempre que se não tratado numa idade precoce, a assimetria ela pode ser muito marcante. Professora, e o padrão de crescimento facial? Como que ele vai influenciar nesse diagnóstico, nesse tratamento e na estabilidade? Se ele for dólico facial, como que isso pode modular essa nossa decisão? Na verdade, quando nós temos os pacientes, mesmo os meso, o dólico e o braquifacial, claro que o dólico facial ele pode ter uma influência temporariamente desfavorável em relação ao paciente braque, porque a disjunção, a expansão, a melhora da atresia maxilar, ela pode, durante o tratamento, ela pode promover uma rotação horária da mandíbula no paciente dólico facial. Enquanto que no paciente meso e braquifacial, isso ele não vai causar uma alteração clínica significativa. Entretanto, o que nós acompanhamos e o que a gente tem visto, que durante a expansão mesmo nos pacientes dólico-faciais, isso ele tende a ser temporário. E daí entram algumas opções de tratamento que pode auxiliar nesses diferentes padrões faciais. Ótimo, respondido, professora. Voltando um pouquinho naquilo que a senhora estava falando sobre idade, sobre melhor momento de tratar, surgiu uma pergunta. Quando que o cirurgião dentista ele deve encaminhar o ortodontista para o tratamento? Tem que esperar todos os dentes permanentes? Em que fase que é o melhor momento
para se diagnosticar e tratar essa maloclusão? Bom, Sara, essa é uma ótima pergunta, é uma coisa que sempre a gente fala em sala de aula, procura orientar os nossos colegas, mesmo os dentistas, os cirurgiões dentistas. Isso deveria ser também voltado não só para o dentista, mas para toda a área médica, todos os profissionais que podem ou têm contato com esse paciente numa idade precoce. Os pacientes, eles devem serem avaliados pelo cirurgião dentista, pelo odontopediatra e pelo ortodontista. Muitas vezes nós recebemos pacientes que eles chegam até nós em dentição permanente, com mordidas cruzadas posteriores e com relato que sempre tiveram acompanhamento pelos dentistas, pelos clínicos e que eles orientaram para esperar tá com todos os dentes permanentes para que possa ser feito o tratamento ortodôntico. Isso é uma opinião totalmente equivocada. É extremamente importante que a gente entenda e que a gente passe para os profissionais da área da saúde, para as pessoas que têm contato com o paciente numa idade precoce, para que quanto antes possível ele encaminhar para um ortodontista, o ortodontista vai avaliar da seguinte forma: se for um problema esquelético, nós devemos sim intervir numa idade precoce. Como, por exemplo, o que eu posso, o que eu devo tratar um paciente numa dentição decídua já aos 3, 4, 5 anos, antes mesmo de iniciar a troca ou iniciar a erupção dos primeiros molares permanentes. Já aos 3, 4 anos de idade, na dentição decídua, e aí entra a questão das mordidas cruzadas, da atresia maxilar, nós temos 3 coisas que nós devemos tratar nessa idade precoce. Primeiro, a questão de hábitos, que pode influenciar negativamente o desenvolvimento normal da oclusão. O problema das mordidas cruzadas posteriores, que é o nosso tema de hoje, que está associado às atresias maxilares. E também o problema da maloclusão de classe 3, onde a maxila ela apresenta uma deficiência no sentido antero-posterior em relação à mandíbula, ou seja, pode ter uma maxila deficiente, uma mandíbula aumentada ou uma associação de ambas. Então, extremamente importante nós ressaltarmos que o problema esquelético, seja de atresia transversal de maxila ou na questão da classe 3, o quanto antes melhor para tratar, mesmo que o paciente tenha 3, 4, 5 anos de idade. Então, sempre que observar alguma alteração nesse sentido, nada melhor do que encaminhar mesmo para o odontopediatra e também para o ortodontista, para ele poder avaliar se tem problema esquelético envolvido e deixar para uma idade posterior os outros problemas que possam ter. Agora, se nós não tratarmos o paciente com 4, 5 anos de idade, ou mesmo nesse período onde a maxila apresenta o crescimento ativo, que eu citei já, dos 6 aos 9 anos de idade, mais resistência nós vamos ter da parte esquelética e, consequentemente, isso pode influenciar na estabilidade da correção pós-tratamento das atresias maxilares. Legal, professora. Ficou muito bem respondido. Acho que todo mundo entendeu. Vou pedir para o pessoal mandar pergunta se ficou alguma dúvida. Pode continuar, professora. Fica à vontade. É extremamente importante a gente sempre poder avaliar esses problemas esqueléticos. E eu acho que um dos fatores que mais justificam o tratamento das atresias maxilares e das mordidas cruzadas posteriores é principalmente o que nós citamos rapidamente no início dessa live, que é a questão da mordida cruzada posterior unilateral funcional. Ele está associado a uma mastigação unilateral. Muitas vezes, como a gente citou, uma mordida cruzada unilateral funcional do lado direito, como vai ser o lado de menor dimensão, do lado de menor dimensão vertical, o paciente ele vai ter uma mastigação do lado direito. Consequentemente, a musculatura aqui fica mais forte, mais rígida, e o lado de balanceio vai tender a ter um desenvolvimento maior,
Ou seja, a face acaba tendo uma assimetria. Isso a gente percebe tanto nos ossos maxilares, como também nós podemos observar alterações nos côndilos pela radiografia panorâmica, quando nós temos um paciente que mantém por um longo tempo uma mastigação unilateral. Então, eu acho que isso justifica. Geralmente a gente cita, né, brinca em aula, que é como se o paciente fosse numa academia e ele exercitasse só o lado direito. Então, ele acaba tendo um crescimento totalmente assimétrico. E nós sabemos que isso acaba influenciando de uma forma muito negativa o desenvolvimento crânio-facial do nosso paciente. Professora, ficou uma dúvida, e eu acho até que seria interessante a senhora falar disso agora. Perguntaram a respeito do respirador bucal, voltando um pouquinho naquela questão do diagnóstico por hábitos. Como que fica? Ela influencia? E até aproveitando, para falar um pouquinho sobre os profissionais que a gente pode ter, além dos dentistas, nos auxiliando nesse tratamento. Sara, desculpa, pode só voltar um pouquinho à pergunta da questão do respirador bucal, a que você perguntou primeiro? Isso. Qual é o impacto da respiração bucal nessa atresia maxilar ou nessa maloclusão? O problema da respiração bucal até é um tema muito interessante que a gente gosta muito, e nós sabemos que o problema da respiração bucal pode ser decorrente até mesmo de um hábito, mas tem diversos fatores, como desvio de septo, hipertrofia de cornetos, rinites, vários problemas que associados ou não, podem levar à respiração bucal. O problema da respiração, ela entra como causa, né, da atresia, porque para facilitar a respiração bucal, o paciente acaba posicionando a língua mais baixa. Ou seja, ela não está numa altura correta, com a língua posicionada próxima à papila palatina, trabalhando no desenvolvimento com uma matriz funcional de Mohs. Então, a língua baixa, ela consequentemente vai favorecer uma atresia maxilar. E sempre que detectado no nosso consultório alguma alteração pela respiração, que pode ser presença de olheiras, boca entreaberta, lábios sem selamento, narinas pouco desenvolvidas, várias características bucais, como a atresia maxilar, é interessante que a gente encaminhe o nosso paciente para um otorrino, para que ele possa fazer realmente um diagnóstico e verificar se isso deve entrar com uma intervenção também médica ou se é um problema temporário, que isso, à medida que o paciente vai crescendo, isso pode melhorar, como no caso de rinites ou algum processo alérgico. Ótimo, professora. Pode continuar. Desculpa, já terminando. E vários profissionais, e muitas vezes, principalmente o médico pediatra, ele é um ótimo profissional que ele pode encaminhar o paciente para fazer essa avaliação das características bucais. Eu tinha, alguns anos atrás, um médico pediatra, que o paciente com 3, 4 anos, ele sempre encaminhava para a gente fazer a avaliação das características bucais. Então, poder trabalhar em conjunto com o otorrino ou com o médico pediatra, nós acabamos podendo chegar nesses pacientes numa idade mais precoce, favorecendo o tratamento da atresia, que é tão importante ser resolvido o quanto antes possível. Legal. Professora, surgiu uma pergunta muito interessante, na verdade me parece um caso que essa pessoa deve ter recebido. Ela disse o seguinte, a pergunta vou abrir aqui, a pergunta Oi, Elô, aos 6 anos, aos 6 anos, mordida cruzada com atresia maxilar associada à classe 3. Qual tratamento que você preconiza? Já posso fazer a disjunção com tração reversa? 6 anos, classe 3. Sim, nessa idade, eu vou responder agora, mas o professor Fernando vai detalhar um pouquinho mais para frente sobre o tratamento. Uhum. Mas 6 anos de idade é indicado o protocolo convencional, sim, da classe 3.
fazemos a disjunção e já entramos em seguida com a tração reversa. Geralmente o acompanhamento é feito em torno de 1 ano, 1 ano e meio, lembrando sempre que esses pacientes classe 3, desde o início, quando o problema é esquelético, né, de atresia, classe 3 esquelética aos 6 anos, é importante orientarmos os pais que esse paciente ele vai ter que ter um acompanhamento a longo prazo. Até porque, se a gente voltar um pouquinho naquilo que eu comentei, 6 anos é uma idade ótima para disjuntar e para protrair a maxila, onde nós temos o crescimento ativo. Mas o que vai acontecer é que lá pelos 10 anos, 11 anos, quando iniciar o surto de crescimento puberal, a mandíbula vai ter um desenvolvimento também. Então, o paciente classe 3, ele deve ter um acompanhamento até o final do crescimento, que vai ser lá pelos 17, 18 anos de idade. E lembrando sempre que é extremamente importante que a gente faça esse acompanhamento e toda vez e sempre que diagnosticado e sempre que dentro do planejamento for necessário, que a gente faça um acompanhamento multidisciplinar desse paciente. Principalmente nos casos onde nós temos o problema de respiração bucal com otorrino, muitas vezes um paciente classe 3 associando com a fonoaudiologia. Alguns casos têm necessidade de trabalhar com a fisioterapia, com os exercícios para melhora da postura, quando esses pacientes apresentam alteração. Então, lembrando sempre que nós temos que olhar o paciente, claro, como um paciente ortodôntico, resolver os problemas esqueléticos, atuar no período correto, mas sempre lembrando que nós devemos fazer um diagnóstico geral e sempre que necessário encaminhar para os nossos colegas para que a gente possa realmente tratar esse paciente como um todo, dando melhores condições para ele. Legal. Professora, eu vou aproveitar essa última pergunta, que foi acerca de tratamento, vou pedir para a senhora fazer suas últimas considerações, que a senhora achar pertinente aí para os alunos, e aí eu já chamo o professor Fernando para falar um pouquinho de tratamento. Combinado. Lembrar, assim, alguns tópicos só importantes, fazer uma síntese de sempre que possível tratar esse paciente o mais precoce possível. Todo problema esquelético deve ser tratado quanto antes. Lembrar que na dentição decídua tem os 3 pontos que devem ser tratados, que é a questão de hábitos bucais, os problemas de atresia maxilar, mordidas cruzadas e principalmente também a classe 3 numa idade precoce. E lembrar sempre também que além de fazer o tratamento da mordida cruzada posterior ou mesmo da atresia, que é o assunto de hoje, lembrar sempre também de avaliar a mastigação. Não só, e eu falei um pouquinho só disso, mas não só fazer, resolver o problema da atresia, resolver um problema da mordida cruzada posterior unilateral, mas também ver se esse paciente funcionalmente, se a mastigação dele conseguiu ter um equilíbrio, que é extremamente importante, que mesmo depois do nosso paciente tratado, deve ter uma dimensão vertical equilibrada de ambos os lados, para que permita que esse paciente consiga trabalhar funcionalmente de ambos os lados. E sempre que necessário, sempre que não for possível conseguir isso só pelos ajustes oclusais ou pelo tratamento, que a gente possa também encaminhar esse paciente para uma fono para conseguir um equilíbrio perfeito desse paciente. Era isso que eu ia falar com vocês. Legal. Muito obrigada pela participação, professora. Eu acho que todo mundo aproveitou. Pelos coraçõezinhos que mandaram aí nos comentários, palminhos, estão todos aproveitando muito. Muito obrigada por participar. Obrigada. E eu vou chamar o professor Fernando agora. Beijo. Beijo, pessoal. Tchau, professora. Tchau. Bom, vamos lá, pessoal. Vou chamar o professor Fernando agora para ele entrar ao vivo falando sobre tratamento. Enviem suas perguntas, suas considerações. Eu estou aqui de olho para poder passar tudo para ele que vocês tiverem de dúvidas, tá bem? Aproveitem bastante a live. Oi, professor Fernando. Oi, Sara. Oi, pessoal.
Tudo bem? Estamos te ouvindo bem, professor. Está me ouvindo bem? Legal. Nós tivemos aí um atraso devido ao congestionamento, né? A rua está vazia, mas os computadores, a internet está congestionada. Está cheio. Imagina quanta gente está usando essa internet. Mas estamos aí, vamos lá, vamos discutir um pouquinho sobre tratamento dos problemas transversais da maxila. Você está com algumas perguntas para fazer para a gente, Sara? Professor, acho que o senhor pode começar, e aí o pessoal vai mandando as perguntas, eu vou fazendo para o senhor, tá bom? Tá bom, combinado, Sara. Vocês estiveram agora com a professora Heloísa, então, falando sobre o diagnóstico dos problemas transversais da maxila, né? Eu vi que teve uma pergunta falando sobre respiração bucal. A respiração bucal é um dos principais fatores etiológicos da atresia maxilar, devido à língua estar numa posição mais abaixo, como a professora não está encostada no palato, porque o paciente está com a boca aberta para respirar. A língua fica... Então, além de ter uma alteração na pressão interna da cavidade oral, nós temos um pressionamento dos músculos faciais, o bucinador principalmente, no palato atresiano, e nós não temos a língua para dar o equilíbrio nessa atresia. Então, a respiração bucal deve ser muito detalhada, deve ser muito observada, diagnosticada corretamente e bem tratada, porque senão nós podemos ter recidiva depois. Em relação ao tratamento dos problemas transversais, nós temos que pensar o seguinte: todo plano de tratamento vem de um diagnóstico. O importante na ortodontia é nós fazermos um diagnóstico correto do caso, e o plano de tratamento, nós temos algumas opções de tratar. Porém, o diagnóstico deve ser certeiro e deve ser um só. A partir do momento que nós temos um diagnóstico correto, fica fácil de nós decidirmos o plano de tratamento. Então, nas atresias maxilares dentoalveolares, onde a maxila tem um formato normal, mas nós temos só inclinações dentárias dos dentes posteriores para palatino, nós podemos utilizar expansões lentas com movimentos ortodônticos, tipo quadrihélices, uma barra transpalatina expandida, um aparelho de Schwartz com torno disjuntor, desinclinando dentes, um arco acessório ao aparelho fixo com fio TMA 0,8 para expandir. Então nós temos bastante alternativas. Agora, se o diagnóstico me mostrou que o problema é esquelético, então eu tenho que tratar a base óssea. E aí eu não posso utilizar mais esse tipo de aparelho que vai estar apoiado somente, trabalhando somente a nível dentário. Aí nós temos que trabalhar a nível de base óssea, então nós temos que fazer a abertura da sutura palatina mediana. Não só essa sutura, essa é a principal, mas tem zigomático maxilar, ptérigo maxilar, tem uma série de suturas, né? Mas a principal é a sutura palatina. E esses casos onde a maxila é atrésica e os dentes estão com uma inclinação normal ou também associado a dentes com inclinação palatina, o tratamento correto é a expansão rápida do palato. E nós temos, para fazer esse tratamento, vários tipos de dispositivos. Nós temos o aparelho de Haas, que é mucodento suportado, que é apoiado em dente e mucosa. Nós temos o aparelho de IREX, o IREX, que é o expansor higiênico, que ele é apoiado mais em dente, né? E nós temos o disjuntor de McNamara. Atualmente nós temos o IREX apoiado em mini implantes, nós temos o MARP apoiado também em mini implantes, que é o IREX híbrido também é um MARP, só com 2 parafusos, e o que ficou mais conhecido, o MARP mesmo, é com 4 parafusos, né, para tratar o paciente um pouco mais, um paciente adulto, com atresia maxilar. E um outro problema que temos em relação a problemas transversais é a síndrome de Brody. Essa é muito rara na população, mas quando nós nos deparamos com ela, o problema é bem complexo. Principalmente no paciente adulto, em que já ocorreu, além da síndrome de Brody, né, que é a mordida cruzada para vestibular. Desculpa se eu repetir alguma coisa que a professora Heloísa falou, é que pelo computador eu não conseguia entrar, aliás, até agora eu não consigo entrar, então eu vim para o celular, aí deu certo. Então a síndrome de Brody... Tá ótimo, professor. Tá ótimo, beleza. Nós temos a parte superior totalmente para fora da inferior. Então, com isso, o paciente oclui por dentro, a mandíbula por dentro da maxila total. E acaba ocorrendo uma extrusão desses dentes superiores também, do lado da mordida cruzada vestibular. E isso é complexo o tratamento. Nós vamos falar sobre o tratamento também
de acordo com as perguntas forem surgindo, tá? Mas não podemos esquecer dessa síndrome de Brody, que às vezes nós nos deparamos com ela. Na nossa pesquisa na Uniararas, aí apareceu uma síndrome de Brody, nós estamos tratando de uma forma espetacular aí com ancoragem esquelética. Professor. Oi, pode falar. Uma pergunta que eu acho que tem a ver com isso que o senhor está falando. Quais que são os critérios para a gente decidir se vai ser a convencional ou com ancoragem esquelética? Se vai ser a disjunção convencional ou ancoragem esquelética? Vamos lá. Nós dependemos muito do qual é o objetivo desse nosso trabalho, onde nós queremos chegar com esse tratamento. Se eu estou tratando um paciente que vai fazer uma terapia para classe 3 esquelética, com atresia também ou não associada, mas eu preciso de fazer essa expansão preliminarmente, a tração maxilar, a máscara facial, ou o arco lingual modificado, o que for, ou o protocolo Manhães, que nós vamos tracionar essa maxila, então nós damos preferência hoje para aparelho ancorado esqueleticamente, dentro esquelético, que é o híbrido, né? Porque nós vamos ter apoio dentário e osso. Porque se nós apoiarmos somente em dente, quando nós colocarmos a tração anterior, fazemos a disjunção e instalar a tração anterior, o que vai acontecer é que nós vamos ter perda de ancoragem posterior e vestibularização dos incisivos. Então isso não é interessante. Até os 7, 8 anos, nós podemos fazer o tratamento convencional da disjunção apoiada só em dente. Tracionamos, expandimos e tracionamos. Porém, a partir daí, 9, 10, 11, 12 anos de idade, as suturas começam a ficar mais adaptadas na face. Então, a tração vai ter mais efeito dentário do que ortopédico. Porque quanto maior a idade, menor o efeito ortopédico e maior o efeito dentário. Por isso, nós damos preferência para ancoragem esquelética, num tratamento precoce para classe 3, quando nós temos o paciente a partir da dentição dos 8, 9 anos de idade, vamos falar em dentição, seria dentição mista tardia ou permanente inicial, ok? Agora, nós temos também a opção entre expansão esquelética ou convencional, dependendo da idade do paciente e mais ainda, dependendo do nível que está a ossificação da sutura palatina dele. Porque dependendo de como está essa sutura, se ela já estiver muito fusionada, nós vamos ter que fraturar essa sutura. Então, o aparelho apoiado somente em dentes pode levar ao insucesso. Hoje, nós temos o MARP apoiado com 4 mini parafusos, justamente para tratar o paciente em uma idade mais avançada, onde o protocolo convencional, a resposta era muito difícil de conseguir abrir a sutura. Nós temos mais inclinação dentária. Então, no paciente que já passou da fase de crescimento, seria nos meninos até os 16 anos, as meninas até os 14, 15, após isso, nós já damos preferência para a ancoragem esquelética, para nós conseguirmos um ganho real de massa óssea, tá? Ter um ganho na passagem interna de ar, para melhorar a respiração do paciente, e não termos tantas compensações dentárias. É por aí que nós vamos decidir utilizar ancoragem esquelética ou dentária. Ótimo, professor. Pode continuar, fica à vontade. Ok, então vamos lá. No nosso tratamento da expansão rápida da maxila, eu tenho que entrar o mais cedo possível, como a professora Heloísa já falou. Porque se nós tivermos uma mordida cruzada funcional, que é aquela que o paciente vem ocluindo, a maxila está atrésica, estreita, então ele desvia a mandíbula para encaixar. Imagine essa mandíbula trabalhando 2, 3, 4, 5, 8 anos trabalhando de uma forma que ela oclui e desvia. Vai ocluindo, bate e desvia. Isso deve ser corrigido o mais precocemente possível. Devemos fazer essa expansão, essa disjunção, se for o caso, numa atresia esquelética, para o paciente voltar à normalidade dos movimentos oclusais, voltar a ter uma funcionalidade correta para a mastigação, e nós vamos ter uma melhor passagem de ar para a criança no desenvolvimento da face dela, que é o crescimento e desenvolvimento da face. Não podemos esquecer, como a professora Heloísa também já disse, que é um tratamento multidisciplinar. Nós temos que entrar no nosso tratamento, o paciente tem vamos supor que ele tem uma respiração bucal. Ele, com a respiração bucal, ele vai ter essa atresia de maxila. Então vem o ortodontista e consegue, a ortodontia, e consegue muito tranquilamente abrir esse palato, né, dependendo da idade do paciente, abrir e corrigir a atresia.
Porém, a causa do problema pode não ter sido sanada, que é a respiração bucal. E aí nós precisamos de ter uma intervenção de outros profissionais. Preliminarmente, se eu vejo que o meu paciente tem uma atresia de maxila devido à respiração bucal, nós já indicamos ele para um otorrino. O otorrino vai determinar se tem que fazer cirurgia, se tem que tratar com medicação, mas nós temos que tirar o obstáculo que está sendo a passagem do ar. Resolvido o tratamento com a parte médica, nós vamos para a parte ortodôntica e corrigimos o problema. Depois tem que entrar a fonoaudióloga. A fonoaudióloga vai trabalhar com a hipotonicidade labial. Esse paciente respirador bucal, ele tem uma frouxidão dos lábios, então ele não consegue tocar o lábio naturalmente um no outro, ter o selamento labial. Então a respiração dele continua sendo pela boca, porque ele também criou um hábito de respirar pela boca. E aí nós conseguimos resolver o problema ortodonticamente e depois do nosso tratamento a longo prazo, nós podemos ter uma recidiva dessa atresia de maxila. Então é um tratamento multidisciplinar onde nós temos que trabalhar em conjunto. Tá? E a parte fonoaudiológica para tratar esse problema, ela não é tão complexa, ela não é demorada, o paciente consegue restabelecer a função respiratória e de dicção e deglutição corretamente num curto espaço de tempo. Porque nós temos o problema do paciente quando a gente indica para uma fono, pô, vou ter que fazer fono, é cansativo, é demorado. Mas para resolver esse problema, é de uma forma mais rápida, de uma forma mais dinâmica, que não cansa o paciente, tá? Para nós termos uma estabilidade a longo prazo. E aí, nós estamos, dessa forma, tratando o paciente a partir dos 5 anos de idade, então nós já começamos o tratamento, fazemos a expansão com qualquer um desses aparelhos que nós falamos, sobrecorrigimos. Uma coisa importante é que nós sempre ouvimos falar da seguinte forma: até quanto eu abro o meu aparelho expansor para sobrecorrigir? E sempre vem a resposta, até em artigos, até a cúspide palatina do primeiro molar superior ocluir com a cúspide vestibular inferior. Ok, se os inferiores estiverem verticalizados, não estiverem inclinados para a lingual. Porque se os inferiores estiverem inclinados para a lingual, esse parâmetro está errado. Porque depois que nós fizermos a verticalização dos inferiores, já não tem mais aquela sobrecorreção que foi indicada. Certo? Então nós temos que nos basear mais na borda ala da mandíbula e também da maxila, na borda ala, e levar isso em consideração na hora que nós estamos abrindo a maxila, até onde nós vamos sobrecorrigir. Cuidado com os dentes inferiores totalmente inclinados para a lingual, você levar eles em consideração. Senão vai fazer uma expansão com pouco resultado de ganho real de massa óssea. Não vai ser o suficiente para ficar uma maxila larga, é uma maxila bonita, para ocluir com aquela mandíbula depois que verticalizar os dentes inferiores, ok? E nós vamos trabalhando dessa forma. O tempo de contenção é muito importante. Se falava somente... Foi uma dúvida, professor. Sei. Fizeram essa pergunta: qual o tempo de contenção com disjunção com o írex convencional e com ancoragem esquelética? Ok. A contenção, quando nós estudamos há um tempo atrás, ela, da expansão rápida, ela era recomendada 3 meses com o próprio aparelho. E depois removia o aparelho e continuava com a terapia normal de aparelho fixo ou que fosse no paciente, né? Se não fosse usar um aparelho fixo, tinha que colocar uma placa de Hawley, pelo menos por mais alguns meses, 6, 8 meses. Até 1 ano era indicado. Porém, depois com o advento da tomografia, nós começamos a fazer outros estudos e saíram artigos publicados avaliando que de cada 4 expansões realizadas, somente uma delas tinha, no final de 3 meses, ossificação total da sutura palatina, com estabilidade a longo prazo. As outras 3 não. Então, nós tínhamos 25% só de casos onde que com 3 meses eu podia tirar o meu aparelho e ficar tranquilo, de disjuntor. Hoje, a recomendação para a terapia convencional, nós fazemos a expansão e nós vamos deixar o próprio aparelho por uma média de 6 meses, ou no mínimo 6 meses na boca, de 6 a 9 meses, dependendo de cada caso, ok? E vamos lembrar de novo a fonoaudióloga trabalhar depois, porque esse aparelho abaixa mais a língua ainda do paciente.
Então, depois precisa de reposicionar essa língua, se o paciente não conseguiu essa reposição naturalmente, através da fonoaudiologia, ok? Hoje, com o MARP apoiado no esqueleto, os artigos que estão com ancoragem esquelética, os artigos que estão saindo e que saíram nesses últimos 10 anos, que nós estamos com 10 anos somente de MARP trabalhando, são de uma média de 4, 5 meses com o próprio aparelho. E depois pode remover. Porém, normalmente esse paciente ele já é um paciente adulto, que está com MARP, um paciente que já passou da fase de crescimento, um adulto jovem, e já está com a terapia sendo realizada ortodôntica, com aparelho fixo. E nós já podemos iniciar essa terapia o mais rápido. Acabou de abrir a sutura, sobrecorrigimos o MARP com a abertura. O que nós fazemos? Nós cortamos as hastes que ligam o torno expansor aos molares, e mantém o torno com os 4 parafusos, segurando a sutura, para ela não recidivar. E já montamos o aparelho e vamos trabalhando. Então, nós entramos com a terapia corretiva antes, então nós temos como remover esse aparelho com um tempo um pouco menor e ainda conseguir estabilidade. Porém, eu creio que nós precisamos de um pouco mais de tempo, com estudos a longo prazo, para ver realmente esse tempo de contenção do MARP. Porque nós temos vários estudos a longo prazo da expansão rápida da maxila com ancoragem dentária e mucosa. Agora, do MARP, nós só temos 10 anos que começaram a sair os primeiros trabalhos de MARP, utilização de MARP e publicações, ok? Mas a média é isso, vamos falar aí de 5, 6 meses de contenção. Tem mais alguma dúvida? Professor, sim. Qual o tempo estimado de tratamento com o MARP? Então, o tratamento com MARP, nós vamos colocar o aparelho, instalar, ele é cimentado e depois são colocados os mini implantes. Esses mini implantes, é muito importante a gente salientar, que eles são definidos caso a caso, de acordo com a espessura do osso que nós temos no palato, na região de distal de primeiro pré-molar e distal de primeiro molar, que é onde vão esses mini implantes, de acordo com a espessura óssea e a espessura da mucosa. Nós somamos a isso depois a quantidade, o tamanho do anel, do torno, que o parafuso vai penetrar ali, somamos a quantidade de bicorticalidade que o mini implante, no MARP, a orientação é para nós conseguirmos que nós façamos bicorticalidade, ou seja, o mini parafuso, ele passa pela cortical bucal e pela cortical nasal, até 2 milímetros, mais ou menos, ele passa pela cortical nasal. Isso para ter uma melhor distribuição de forças nesses mini implantes e nós termos mais sucesso com o resultado do MARP, com o tratamento de MARP. E, diferente da disjunção convencional, onde a ativação são 2/4 de manhã, 2/4 à noite, ou 1/4 de manhã, 1/4 à noite, a ativação do MARP, ela é em torno de 1/4 por dia. Alguns autores falam de 1/4 de manhã, 1/4 à noite por dia também. Porém, nós demoramos mais tempo para abrir essa sutura do que na disjunção convencional do paciente mais jovem. Então, nós temos pacientes que abrem a sutura com 10 dias, com 15, e tem pacientes que vão abrir sutura com 25 dias. Né? Nós temos que tomar cuidado com essa ativação, porque ela pode ser diferenciada para cada paciente. Paciente que tem uma espessura de osso muito fina, se nós ativarmos muito rápido esse torno, ele não suporta, o osso não suporta e os mini implantes vão passando entre o osso e não abrem a sutura. Então é importante saber que a técnica de MARP, o protocolo de MARP, nós temos que tomar muitas precauções para ter sucesso com ele. Porque é um paciente adulto, é um paciente onde a sutura ou adulto jovem já está fusionada, então nós temos que nos prevenir do máximo de informações possíveis para ter sucesso com esse tratamento. Então nós vamos abrir a sutura em torno, vamos falar de 20 dias, 15 a 20 dias, e depois vamos ficar mais 5 meses, 4 ou 5 meses com o torno na boca. Porém, já podemos iniciar o tratamento corretivo. Sim. E como que a gente decide entre o IREX híbrido e o MARP? Vamos lá. O IREX híbrido, ele está sendo utilizado, ele foi desenvolvido pelo professor Benedict Wilmes, foi apresentado à classe ortodôntica em 2009 para o tratamento precoce da classe 3 esquelética. Então, o IREX híbrido, eu vou trabalhar no paciente em crescimento, uma idade precoce,
de preferência ali, antes de atingir o surto de crescimento, o pico de crescimento, ou passando pelo pico de crescimento, onde eu preciso tracionar a maxila. Se eu não precisar tracionar a maxila, nesse paciente, nessa idade, eu não preciso de usar nem ílex híbrido, nem MARP, nada. Nós vamos trabalhar com um expansor convencional, de junção convencional apoiada em dente, ou dente e mucosa através do RAS, né? E agora, quando eu vou tratar a classe 3 esquelética, numa fase anterior ao pico, ou passando pelo pico, que é o tratamento precoce da classe 3, então eu utilizo o IRAX, híbrido, apoiado em 2 mini-implantes. Tanto é que os mini-implantes são com inclinação para anterior. Eles vão em direção à espinha nasal anterior para funcionar como um fincapé. Na hora que você põe a máscara para fazer a tração, ou os elásticos presos no arco lingual inferior, por exemplo, modificado, os molares não venham para frente, não percam coragem. E sim, a maxila seja protruída. Aí não vai ocorrer inclinação de incisivo, nada. Agora, quando que eu parto para o MARP? Em relação ao MARP, eu vou partir para o tratamento quando o paciente já passou da fase de crescimento, que é o adulto jovem, um adulto mais maduro um pouco. Porque se eu trabalhar com o IRAX híbrido, eu posso, na maioria das vezes, nós não vamos ter sucesso, porque a sutura não consegue ser aberta com o IRAX híbrido somente e com apoio dentário no paciente de mais idade. Dependendo da fase que está essa sutura dele, de fechamento total da sutura, nós não vamos conseguir com o híbrido. Então, se eu preciso tratar um paciente pós-crescimento, não é o híbrido que eu vou utilizar, é o MARP que nós vamos trabalhar. Tá certo. Professor, ainda sobre isso, em pacientes adultos, quais os dispositivos que nós temos no mercado para expansão apoiada em dentes, expansão dentária? No adulto, então nós vamos fazer uma expansão dentária, desinclinar os dentes da maxila, certo? Você não está perguntando para mim de abrir sutura. Então, no adulto, nós vamos usar certo. Nós vamos trabalhar, como eu disse no início, nós vamos trabalhar com o Quad-Helix, por exemplo, que é um dos mais utilizados. O Quad-Helix, que ele vai trabalhar com os 4 helicoides pré-ativado, né? Nós fazemos hoje o Quad-Helix removível, que fica fácil para tirar, ativar e colocar novamente. Nós podemos trabalhar com a barra transpalatina expandida. Aí você vai me falar, mas aí vai só o molar? Não, o molar está preso, os outros dentes todos estão ligados ao molar pelo fio ortodôntico que está passando. Então, já o paciente adulto, você vai estar com a aparatologia fixa nele também. Nós podemos usar um arco, um arco que vai nos ajudar a expansão da maxila. Ele é um sobre-arco, vamos assim dizer, um fio acessório do 0,8 de TMA, onde nós entramos com esse fio nos tubos, colocamos ele quase reto, flexionamos ele, entramos na região do tubo, ou fazemos 2 helicoides, 2 alças e prendemos no arco de nivelamento do paciente, anterior com uma ligadura metálica, para ele não ficar balançando, e ele vai expandir essa maxila de uma forma muito rápida e muito tranquila, ok? No paciente adulto não, que vai fazer desinclinação dentária, se for só dentária mesmo, nós até nem precisamos de colocar levante oclusal. Levante oclusal, normalmente, nós colocamos para descruzar a mordida anterior. Ou se nosso movimento ortodôntico, sagital, também estiver meio travado, meio lento, nós desocluímos também, que nós temos uma liberação aí. Nós acabamos com a ancoragem funcional, vamos assim dizer. Tá? Por isso que hoje assim, a ortodontia está se utilizando muito dos levantes. Uma das principais causas que aceleram o tratamento ortodôntico, vocês veem que veio do autoligável, os stops, os levantes oclusais, justamente porque você desocluindo o paciente, você tira o contato das cúspides e tira a força muscular. Com isso, nós temos uma liberdade maior de movimentação, ok? Ok. Professor, e qual o limite de idade para uso do MARP? Agora pensando em adultos com ancoragem esquelética. Vamos lá. Basicamente, hoje nós não observamos mais a idade. Nós vamos, através da tomografia computadorizada, fazer uma avaliação da sutura e classificar essa sutura de acordo com 5 classificações que foram determinadas por um trabalho da Fernanda Angelieri, e falando de classificação A, B, C, D e E.
Olá, pessoal. O Instagram, ele caiu a live porque bateu o limite do tempo, mas nós vamos retornar, tá bom? Vou chamar aqui o professor Fernando para ele voltar aqui para a live, tá bom? É que a live ela tem um tempo e o Instagram derrubou aqui a nossa live, mas a gente já retorna. Tá bem interessante a aula, tá bem legal. Só esperar o professor Fernando conseguir conectar que a gente volta para pergunta dele, tá bom? Se alguém mandou alguma pergunta pro professor Fernando que não foi respondida, aproveita para escrever no comentário. Eu estou anotando aqui as perguntas e a gente já vai mandando para ele. A gente está amando a participação de todos vocês. Sejam todos bem-vindos de volta. E eu vou só esperar o professor Fernando, que ele já deve estar voltando aqui, que a nossa transmissão caiu. Mas a gente já retorna já. Fiquem por aí, aproveitem para fazer as perguntas. E aí a gente já retorna. O professor Fernando está dando aí uma super aula. Para quem entrou agora, a professora Heloísa fez a primeira parte sobre diagnóstico, vai ficar disponível no Store. E agora o professor Fernando está dando a segunda parte, que é de tratamento. Também vai ficar disponível depois. Só mais um minutinho, pessoal. Desculpa aí a queda, mas nós já retornamos. É o tempinho de vocês tomarem uma aguinha aí, dar um respiro, arrumar as anotações. O professor já volta com todo o conteúdo aí para vocês, tá bom? Professor Fernando já está retornando. Eu estou recebendo as perguntas aqui de vocês. Aproveitem esse momento que a gente teve para respirar e mandem suas perguntas. Se eu não fiz alguma pergunta aqui, se eu perdi alguma pergunta de vocês, vocês façam aí de novo, tá bom? Que eu já estou anotando tudo para passar para ele. Sejam todos bem-vindos de volta. Para quem está entrando agora, novamente, nós perdemos a outra live porque depois de 1 hora o Instagram dá uma cortadinha, mas nós já retornamos. O professor Fernando está entrando. Eu estou anotando as perguntas de vocês. Vocês aproveitem para tomar uma água e a gente volta para a aula que está bem produtiva. O professor Fernando está falando sobre MARP, ancoragem esquelética. Aí, foi só falar dele que ele chegou. Retornar. Professor Fernando, me ouve? Oi, tô ouvindo. Voltou ao normal, tudo certo. Voltamos. Podemos continuar, professor. Tá todo mundo aqui. Então vamos lá. Deixa eu prender aqui o celular, que eu peguei ele na mão para aceitar tudo de novo. Vamos prender ele aqui. Pronto. Vamos continuar. Deixa eu colocar uma luzinha. Nós estávamos falando então... Gostei, hein? Você viu? Isso aqui é coisa da minha filha, da Anitta.
Tá chique. Tá chique. Nós estávamos falando sobre, a pergunta foi até que idade nós podemos tentar. Hoje, que eu estava falando, nós não estamos tão preocupados com a idade e sim mais com a qualidade, o nível de ossificação que está essa sutura. Mas nós podemos, eu estava falando da classificação de Angelieri, ela é uma classificação de 5 níveis, A, B, C, D e E, para nós decidirmos entre fazer a disjunção convencional ou partir para MARP ou cirurgia. Ela não é determinante de fazer o MARP ou não. Essa classificação, algumas pessoas estão confundindo um pouco, achando assim, que o MARP só pode ser feito até a classificação C de sutura, que é de acordo com a mineralização dessa sutura. Não, isso é para saber a classificação, até que ponto nós podemos trabalhar com um aparelho disjuntor convencional, apoiado em dente, ou nós temos que já partir para a cirurgia de expansão da maxila, assistida cirurgicamente, ou ir para o MARP. Em relação à idade, nós temos pacientes de 40, 42 anos, 45 anos, eu tenho no consultório, de maior idade é 45, na faculdade, acima de 40, nós temos bastante, e assistindo o curso do professor Won Moon, da Universidade da Califórnia, que é quem divulga a técnica de MARP pelo mundo todo, ele mostrou pacientes de 54, 56 anos de idade, onde ele conseguiu abrir a sutura. Quando ele foi perguntado sobre se ele verificava a qualidade da sutura antes de abrir, ele falou que por ele não olhava a classificação da sutura, ele põe o torno expansor, o MARP, e faz a disjunção. O que ele falou, faz a disjunção, faz a tentativa da disjunção, né? O máximo pode acontecer não abrir. Mas ele põe e abre, porque ele fala que é o seguinte, quando você tem uma trinca no local, se você jogar esse local no chão, pegar e bater com alguma coisa em cima, ele vai quebrar naquela trinca. Então a sutura está ali, ela está marcando a região dela, é diferente do osso do lado, por exemplo. Então ele tenta abrir essa sutura. Então, em relação à idade, nós hoje não temos limitação para a idade. Lógico que nós não vamos fazer um paciente com 65, 70, 80 anos de idade fazer uma disjunção, né? Nem tem o porquê. Mas a oclusão dele já está mais do que adaptada naquele local. Nós não temos que fazer um processo invasivo desse jeito, com 4 mini implantes. Mas o tratamento normal, até os 50 anos aí, 55 anos, nós vamos tranquilo, podemos indicar o MARP, sim. Legal, professor, respondido. Ainda sobre MARP, eu acho que é um assunto do momento, por isso que a gente está recebendo bastante perguntas sobre isso. O senhor falou sobre que ele é apoiado em mini implantes, e o pessoal perguntou quais são os critérios para escolher o tamanho desses mini implantes. Então, vamos lá, pessoal. É meio difícil eu falar isso, mostrar isso para vocês entenderem sem imagem, né? Falar sem imagem, mas eu vou tentar explicar. Se nós formos olhar a maxila, tá? Na região, nós vamos medir a quantidade de osso vertical, tá? Na altura, quanto tem de altura. Quando você olha na tele, não dá para medir porque a tele não tem precisão, né? Mas quando você olha na tele, que você vê a espinha nasal anterior, até a espinha nasal posterior, é aquela altura, nós estamos falando no sentido horizontal, quando você está olhando, mas é a altura desse osso no sentido vertical que nós vamos medir. Onde? Nós vamos medir da distal de primeiros pré-molares para a sutural, aproximadamente 3 milímetros de cada lado da sutura. Com a tomografia, né, nós vamos navegando dentro dela, fazendo os cortes. Nós vamos fazendo os cortes, a hora que nós tivermos ali a 3 milímetros da sutura, na distal de primeiro pré-molar, nós vamos medir a quantidade de osso, depois a quantidade de mucosa e somar. Então vamos supor que nós temos 5 de osso e nós temos mais 3 de mucosa, são 8. Só que eu preciso que fique bicortical, então tem que ser maior que isso, porque o parafuso passa pela mucosa e depois pelo osso. E eu preciso, então, que tenha também o espaço do torno expansor, o parafuso. Então, nós vamos medir osso, mucosa, 2 milímetros a mais, que é o que tem que ficar de bicortical, e 2 milímetros de do anel, ou do local que vai o mini parafuso, do expansor, mais 1 milímetro que ele fica afastado da mucosa. Então, essas 3 medidas são sempre fixas. 1 milímetro da mucosa mais o torno expansor, dá 3. Mais 2 de bicorticalidade dá 5. Então nós vamos medir na distal de pré-molar quanto tem de osso no sentido vertical, a 3 milímetros da sutura, e vamos somar 5. Então se eu tinha 8, se eu somar 5, nós vamos estar aí com 13. Então o parafuso tem que ser no mínimo 13 milímetros. Ele pode ser maior, menor não.
ok? E a outra medida é feita na distal do molar, da mesma forma. A 3 milímetros da sutura, nós vamos medir a quantidade de osso, tá? Então vamos supor que nós estamos ali com 3 de osso, 2 de osso, aquela é uma região complicada, quanto mais para posterior, mais fino vai ficando o palato, o osso no sentido vertical do palato ali, né? Então nós vamos medir osso, mucosa e mais 5 milímetros, que é 2 bicortical, e mais 3, que é o torno, mais 1 milímetro afastado da mucosa. E aí nós vamos conseguir, vamos falar que nós temos ali então 3 milímetros de osso e mucosa junto. Vamos somar 5, nós vamos estar com 8, o parafuso tem que ter no mínimo 8, tá? Então é dessa forma. Então para a gente se cercar de todos os cuidados, para a gente conseguir atingir a abertura da sutura no paciente adulto, quanto mais minucioso nós formos, o nosso diagnóstico, o nosso critério for em relação ao protocolo de tratamento, mais chances de sucesso nós temos. No começo da técnica de BARP, tinha um protocolo de tratamento do tamanho dos parafusos. Só que isso, a ortodontia foi vendo que levava a muitos casos ao sucesso, com certeza, e muitos ao insucesso. E aí uma das coisas que foi sendo observada é que a bicorticalidade, sempre que tinha bicorticalidade nos tratamentos, tinha mais chance de sucesso. Então, bicorticalidade é passada pela cortical bucal e cortical nasal. Então começou a fazer o quê? Mudar o tamanho dos parafusos. No Brasil, nós temos uma empresa que fabrica só o mini implante para MARP e o torno para MARP, que é a PecLab. Então, a PecLab, no início, era parafusos anteriores rosca, com rosca de 7 e 4 de transmucoso, e parafuso posterior com rosca de 5 e 4 de transmucoso. Então, era esse o protocolo. Mas agora mudou bastante, de acordo com as medidas realizadas através da tomografia da maxila do paciente, é que nós vamos determinar quais são os tamanhos dos mini parafusos. E com isso a PecLab lançou já mais 3, 4, 5 tamanhos diferentes, já tanto de rosca quanto de perfil transmucoso, para nós podermos atingir essa bicorticalidade no maior número de casos possíveis. E ainda vai sair mais parafuso, tá? Porque nós estamos tendo contato com maxilas que têm uma quantidade de óssea e de mucosa muito grande. Mas é determinado dessa forma, tá? Os cuidados para a gente se precaver para dar certo o nosso tratamento. Legal, professor, perfeito. Eu estava até lendo os comentários, a professora Silvia falou que nossa pesquisa clínica, né, do programa está contribuindo para isso, né, para a gente fazer essa calibração e verificar a individualização desse tratamento para cada paciente. Eu vou pedir para o senhor agora fazer suas considerações a respeito desse tema, de todo ele como um todo, tanto em precoce quanto em adulto, para a gente caminhar para a finalização da nossa live. E eu vou pedir para os alunos, se eles tiverem alguma dúvida, mandarem aqui, que ainda dá um tempinho da gente conversar. Beleza, tranquilo. Só para vou terminar um pouquinho, mas também já complementando, para vocês terem ideia da importância da confecção do torno, da posição desse torno, de verificar onde ele vai ficar de acordo com a tomografia, de acordo com o osso, onde vai entrar os mini parafusos. Nós temos um colega, que é o Túlio de Andrade, de BH, que ele desenvolveu uma técnica para mandar para o laboratório posicionar o MARP e confeccionar ele. Não tem nada a ver com o dentista, isso, com o ortodontista. É uma técnica que chama MARP Guide, que é um guia para a construção do MARP, baseado em fotografias faciais, a tomografia, lógico, o escaneamento do paciente, isso tudo desse MARP, e ele é feito esse guia, e vai para o laboratório confeccionar. Tá? Em relação ao tratamento da atresia da maxila, nós, resumindo então, tem que ser feito o mais cedo possível. Nós gostaríamos que todos os dentistas realmente verificassem esse problema, indicassem para a ortodontia resolver o problema. E em relação à idade, terminou a fase de crescimento, não importa se é 17, 18, 17, a ideia hoje é utilizar o MARP. Mas professor, eu consigo abrir a sutura de um paciente... Anitta, vem cá um pouquinho, desculpa, é que está acabando a bateria aqui, quem entende toda essa parte é minha filha. É ótimo, né? Tem eles para ajudar, né? Eu tô aqui que seria, né? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou precisar de continuar só com
com o microfone Fica à do vontade, celular, tá? professor. Fica à vontade. Os filhos ajudam nesse momento. Hã? Os filhos ajudam nesse momento. Para mim aqui para carregar, porque tá acabando a bateria, ó. Vê se tá ligado. Oi. Então vamos lá, vamos continuar. Então, o tratamento. Isso aí. Tá. Já levei dura aqui. Então, nós temos que tratar. Agora, o pessoal fala muito assim: ô, Fernando, mas eu consigo abrir a sutura de um paciente de 18 anos, de 20 anos? Vamos lá. Sim, consegue. Eu também já consegui. Uma moça de 24. Só que qual é o limite? Qual que é a decisão para isso? De tentar uma disjunção convencional, sem ser com MARP, num paciente que pós-crescimento. Vamos pegar lá um sexo masculino, 18 anos, ou 20, sexo feminino, 21, 22. Quando que eu posso tentar? Quando a necessidade de ganho real de osso não for tão grande. Se eu tiver uma atresia muito severa, mesmo que eu consiga abrir a sutura, se não for apoiado em osso ou cirurgicamente, o meu ganho de osso vai ser muito pequeno. Então, não vai adiantar eu fazer essa abertura. Então, antes da ancoragem esquelética, quando me falavam até que idade eu posso tentar uma disjunção, vai depender de quanto você precisa de osso. Você precisa fazer uma expansão de mais de 7, 8 milímetros de expansão no total. Não adianta nós tentarmos fazer com a ancoragem convencional em dente, que mesmo que a sutura se abra, você vai ter um ganho dentário maior do que esquelético. Então, é assim que nós decidimos. Quando que eu vou para o MARP? Quando no paciente de 15 anos, 16, vamos assim dizer, se eu precisar de muito ganho de massa óssea, se minha atresia for muito grande, porque aí eu tenho certeza que minha força vai lá na sutura, lá no palato, e eu vou conseguir abrir o que eu preciso. Tá bom? Então, a indicação do MARP não é só para o paciente com 40, 50 anos, não. Nós temos hoje pessoal fazendo MARP em paciente. Eu já fiz em paciente de 14 anos de idade. Tá? Que eu tentei o tratamento convencional também, apoiado em dente, só vestibularizou dente. Por isso que depende da situação que está a sutura daquele paciente. Foi provado em trabalhos já publicados que nós podemos ter um paciente com 14 anos de idade, com a sutura totalmente obliterada, fusionada, e um paciente com 29, 30 anos de idade, com nenhuma parte fusionada da sutura. Então, é muito variável essa situação da sutura para cada paciente. Então, nós conseguiremos tratar com o paciente com expansão convencional até que idade? Até os 30 no máximo, está na literatura também, né? Nós tentávamos até 25 no máximo, e dependendo do quanto que precisa de expansão, se precisar de muita expansão, mesmo que eu consiga abrir a sutura com a coragem normal, apoiada em dente, não vai ser o suficiente de ganho de osso, tá bom? Então, vamos utilizar as técnicas de ancoragem esquelética, vamos tratar do nosso paciente desde os 5 anos de idade, e só vamos tratar de forma convencional. A partir dos 9, 10, se precisar de tracionar essa maxila para frente, vamos utilizar o IRAX híbrido, senão não precisa de ser o híbrido, pode ser o convencional. Agora, passou da fase de crescimento, 16, 17 anos de idade, nós vamos utilizar quando o MARP? A partir da quantidade de osso que nós precisamos nessa expansão. Tá bom? Então, e lembre-se sempre que é um tratamento multidisciplinar. Nós precisamos de estar em contato com essas 3 áreas. Professor! Oi, pode falar. Só mais uma pergunta. Qual que é o limite entre o MARP e a cirurgia? Não, foi uma pergunta que surgiu. Essa pergunta é até bom para a gente falar um pouco, tá? A cirurgia, ela abre, com certeza, em todos os casos. No MARP, nós temos, publicado na literatura, 86% de sucesso. Ok. Então, por que eu não indico já direto para a cirurgia? Porque com a abertura realizada pelo MARP, nós conseguimos um resultado melhor do que o resultado cirúrgico. Nós temos apoio lá em cima com os mini parafusos, lá na sutura, lá na base nasal. Nós conseguimos realmente prevenir uma apneia nesse paciente, ou tirar esse paciente de um quadro de apneia obstrutiva do sono, através do MARP. E nós conseguimos também, com o MARP, é a técnica que consegue abrir todas as suturas, na maior parte dos casos, sutura ptérico-maxilar, sutura zigomático-maxilar, a sutura palatina, obviamente, e mais suturas na região posterior, onde a cirurgia não consegue, não trabalha, e o MARP trabalha. Então, hoje, a minha eleição no consultório
de técnica, de protocolo de tratamento do paciente pós-crescimento, não é mais a cirurgia para expansão rápida da maxila. É sim o MARP. Se por um acaso nós tivermos insucesso com o MARP, nós podemos enviar para a cirurgia. Mas eu não envio direto para a cirurgia. Porque o resultado, quando nós conseguimos com o MARP, o resultado é melhor do que o cirúrgico. Perfeito, professor, ótimo. Foi uma boa pergunta mesmo da nossa aluna que mandou aí. E eu acredito que não tenham mais dúvidas, não que o pessoal tenha mandado. Eu queria que o senhor sintetizasse, desse um oi para todo mundo. Tem bastante gente assistindo para nós encerrarmos a nossa live, tá bom? Olha, eu vou falar uma coisa, Sara, para você, viu? Vocês estão de parabéns pela iniciativa. É uma época que está todo mundo em casa mesmo, parado procurando o que fazer. Então, olha aí que gostoso a gente bater um papo, tá em contato com todo mundo. Eu queria agradecer muito pelo convite que vocês me fizeram, tá? Eu adoro participar desse grupo, dessa equipe nossa da Uniararas, que é coordenada pelo professor Mário Pedovello, que é uma equipe muito unida, uma equipe que está sempre buscando um ajudar o outro e crescer juntos. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo, a que mandaram aí oi, que mandaram os parabéns pra gente. É um prazer muito grande, tá? Tá aqui com vocês. Eu sempre gosto de estar junto com vocês e o que for possível a gente poder passar e ajudar no crescimento profissional, como várias pessoas ajudam a gente também, né? A gente está sempre também aprendendo muito com os colegas, inclusive até com os alunos, nós estamos aprendendo também sempre, né? Uma coisa ou outra. Eu também tenho um prazer muito grande de poder ensinar aquilo que a gente domina, aquilo que a gente consegue fazer, ok? E sempre buscando conhecer e aprender mais. Nós estamos aqui, tem meu Instagram, pode mandar pergunta também depois, se lembrar alguma coisa, que nós respondemos por aqui, tá bom? Sem problema nenhum. E um abraço. Muito obrigada. Abraço, professor. Muito obrigada, professora Heloísa, professor Fernando, pelo bate-papo assim enriquecedor. Obrigada a todo mundo do país todo, do Chile, que estão nos assistindo. Vocês são demais. Amanhã nós temos mais uma live com a professora Silvia Vedovelo. Entrem no feed, olhem os temas. E aí a gente vai conversando, é muito bom reunir todo mundo numa única sala de aula, né? Mesmo que seja online, cada um na sua casa, tá bom? Nós vamos encerrar a live por aqui, foi um prazer. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Da Colômbia também! Ei! Muito bom ter todos vocês com a gente. Até amanhã, pessoal, às 6 horas. Tá bom? Contamos com vocês. Um beijo.